Primeiro vieram 3 batidas. Não eram do remo nem da margem. Vinham debaixo da canoa. O pescador ficou imóvel. Por alguns segundos escutou apenas a água batendo devagar contra a madeira. Então, apagou a lamparina e deixou que a corrente levasse a canoa no escuro. Porque em certas noites do Rio São Francisco, responder a um chamado vindo da água pode ser a pior escolha. Os antigos costumavam dizer que o rio tinha dono e que algumas coisas escondidas em suas águas preferiam não ser vistas. Alguns descrevem a criatura como baixa, larga, calva e extremamente forte. Outros juram que ela possui apenas um olho. Há histórias sobre um gigante. Outras falam de um homem indígena adornado com penas. Em Minas Gerais, a criatura ganhou dentes, barbatanas e pernas compridas. As descrições são completamente diferentes. Mas existe algo estranho nisso. Apesar de o corpo mudar, o aviso permanece quase sempre o mesmo. Não desafie o rio. Não provoque aquilo que vive nele. E, principalmente, não pense que está sozinho. Este é o arquivo número 6, Caboclo da Água. Durante muitas gerações, o Rio São Francisco não foi apenas uma paisagem. Ele era estrada, mercado, trabalho, alimento, travessia. Era vida. Os antigos remeiros levavam mercadorias de uma margem para outra, mas também carregavam notícias, rezas, avisos e histórias. Histórias que viajavam junto com eles e que, a cada nova viagem, mudavam um pouco. Em um rio tão grande, cada comunidade guardou a própria versão daquilo que existia debaixo da água. Mas muitas compartilhavam a mesma certeza. Havia forças naquele rio que não obedeciam ao homem. As correntes podiam mudar de repente. Barrancos inteiros podiam desabar. E uma pequena canoa podia virar sem qualquer aviso. Durante a noite, um simples barulho debaixo do casco não precisava ter um rosto para provocar medo. Foi nesse território entre a água, a escuridão e as histórias contadas durante gerações que surgiu o Caboclo d'Água. Um dos registros antigos associados à criatura descreve algo gigantesco. Um ser que viveria nas regiões mais profundas e silenciosas do São Francisco. Segundo essa tradição, quando ele se movia sob a luz da lua, seu enorme corpo parecia uma casa flutuando sobre o rio. Durante as cheias, a criatura atacaria as margens, cavaria por baixo dos barrancos e abriria enormes buracos, até que a terra cedesse e desaparecesse dentro da água. Não era exatamente a descrição de um animal. Era quase como se o próprio rio tivesse recebido braços, cabeça, força e vontade. Anos depois, porém, apareceu outra descrição, e ela era completamente diferente. Agora o Caboclo da Água era baixo, grosso e musculoso. Tinha a pele escura, quase cor de cobre. Era muito rápido e extremamente agressivo. Outros relatos acrescentaram novos detalhes. Uma cabeça calva, um corpo atarracado, braços capazes de alcançar a lateral de uma canoa e dentes vistos por apenas alguns segundos. Alguns diziam que seus braços pareciam nadadeiras. Mas existe uma versão ainda mais estranha. Uma criatura de cabeça grande, com um único olho no centro da testa. Segundo a história, ela viveria escondida em uma caverna dourada, no fundo do Rio São Francisco. Um gigante. Um homem baixo e musculoso. Uma criatura de um único olho. Um ser com características humanas. Essas descrições não combinam. Talvez porque nunca tenham precisado combinar. Em algumas comunidades, ele nem sequer era chamado de monstro. Era chamado de compadre. E esse nome muda completamente a história. Porque o compadre da água não era apenas uma ameaça. Era uma presença, uma autoridade, algo que precisava ser respeitado. Segundo algumas tradições, ele podia virar a canoa daqueles que o desrespeitassem. Mas também podia proteger pescadores, avisar sobre perigos e até ajudar alguém perdido nas águas. Tudo dependia da relação que a pessoa estabelecia com o rio. E existiam regras. O fumo aparece repetidamente nessas histórias. Em outras versões, deixavam carne ou farinha. Era uma espécie de presente. Uma maneira de atravessar aquele território sem desafiar seu verdadeiro dono. Recusar a oferenda, zombar da criatura ou entrar no rio como se nada pudesse acontecer poderia transformar completamente uma viagem. Também existiam formas de proteção. Uma antiga crença dizia que uma faca deveria ser fincada no fundo da canoa. Outras histórias falavam em estrelas pintadas sob o casco.
E havia também as carrancas, grandes cabeças de madeira colocadas na proa das embarcações. Eram rostos estranhos, misturando características humanas e animais. Olhos enormes, dentes expostos e expressões assustadoras. Na imaginação popular, aquelas figuras enfrentavam as assombrações das águas. Não existe prova de que as carrancas tenham sido criadas exclusivamente para espantar o caboclo da água. Mas imagine a cena. Noite fechada. Nenhuma luz nas margens. Uma canoa avança lentamente pelo São Francisco até que alguma coisa bate sob o casco. Na frente do barco, existe apenas aquele rosto de madeira olhando para a escuridão. Talvez fosse reconfortante acreditar que, pelo menos, uma coisa naquela canoa não estava com medo. Mas existe outro problema. Talvez estejamos falando de mais de uma criatura. Em algumas regiões, caboclo d'água e nego d'água são dois nomes dados à mesma presença. Em outras, são seres completamente diferentes. Algumas histórias descrevem o nego d'água como o senhor do rio. Enquanto isso, o caboclo aparece como um belo homem indígena, adornado com penas. Em certas narrativas, os dois disputariam até mesmo os períodos de cheia e de vazante. Em algumas margens existe apenas um. Em outras, existem vários. Isso não significa, necessariamente, que alguém tenha contado a história errada. É assim que muitas tradições sobrevivem. Elas atravessam rios, cidades, famílias e gerações. Cada pessoa preserva uma parte da história enquanto transforma outra. O aviso permanece, mas o corpo muda. E foi exatamente isso que aconteceu quando o caboclo d'água chegou a uma pequena cidade de Minas Gerais. Na região de Mariana e Barra Longa, a criatura também passou a habitar o Rio do Carmo e outros cursos de água próximos. Ali surgiu uma versão muito diferente. Uma história fala sobre um garimpeiro escravizado, filho de uma mulher negra e de um homem indígena. Segundo a tradição, ele teria fugido. Foi capturado, espancado e depois jogado dentro do rio, mas não morreu. Sobreviveu e teria retornado das águas como uma presença vingadora, disposta a responder à violência praticada nas margens. Então alguma coisa aconteceu. Entre os anos de 2009 e 2012, o caboclo d'água ganhou uma nova aparência. Relatos começaram a atribuir ataques a uma criatura vista nos rios da região. Retratos falados apareceram, e aquela imagem era completamente diferente das versões antigas. Ela misturava características de lagarto, macaco e ave. Tinha grandes olhos, presas, pernas compridas e uma espécie de barbatana nas costas. Não parecia com o gigante das histórias antigas. Também não parecia com o caboclo baixo e musculoso. Era uma nova criatura. Um novo corpo para um medo muito antigo. Foram organizadas buscas. Câmeras foram instaladas e uma recompensa de R$ 10.000 chegou a ser anunciada para quem conseguisse uma fotografia da criatura. A história cresceu. Vieram músicas, produtos, eventos e até uma enorme estátua. O caboclo d'água havia finalmente saído do rio. Agora estava nas ruas, na cultura, no turismo e na identidade da cidade. Mas havia um problema. Apesar das buscas, das câmeras, dos relatos e da recompensa, uma coisa nunca apareceu. Uma fotografia verificável da criatura. E talvez seja aqui que a história fique ainda mais interessante. Porque a ausência de provas sobre um monstro não significa que aqueles rios sejam seguros. Muito pelo contrário. Estudos sobre o São Francisco mostram que determinadas margens podem sofrer erosão. Durante as cheias, a água corrói lentamente a base dos barrancos, até que enormes pedaços de terra simplesmente desabam dentro do rio. É um fenômeno completamente natural, mas assustadoramente parecido com a antiga história de um gigante que roía a terra por baixo. Correntes, redemoinhos, troncos submersos, pedras e mudanças repentinas de profundidade. Tudo isso pode ameaçar pequenas embarcações. E durante a noite as coisas ficam ainda piores. Pode ser um peixe grande, um mamífero, um réptil ou apenas um tronco levado pela corrente. Na escuridão você não vê o objeto inteiro. Vê um movimento, escuta um som, percebe um reflexo. Então seu cérebro completa o restante. Talvez alguns relatos tenham começado assim. Mas isso não explica todas as histórias. Existe ainda outra coisa. A memória. Quando um acidente é contado durante décadas, a história não preserva apenas o que aconteceu. Ela preserva o medo, o susto, o culpado
e, principalmente, a regra que poderia impedir que aquilo acontecesse novamente. Uma corrente invisível se transforma em uma mão. Um barranco desabando se transforma em uma criatura faminta, e 3 batidas debaixo de uma canoa se transformam em um pedido de fumo. Talvez por isso a pergunta esteja errada. Talvez não devêssemos perguntar qual das aparências do caboclo d'água é a verdadeira. Talvez devêssemos perguntar por que ele nunca desapareceu. O caboclo d'água sobreviveu durante gerações, sem precisar possuir uma anatomia definida, porque ele ocupa um lugar que nunca ficou vazio. Ele é a autoridade do rio. Pode punir aquele que entra nas águas com arrogância. Pode proteger aquele que conhece seus perigos. Pode lembrar ao pescador, ao viajante e a qualquer pessoa dentro de uma canoa que aquele território nunca pertenceu completamente ao homem. No São Francisco ele foi gigante, caboclo, nego d'água, compadre, protetor e ameaça. Em Minas Gerais, tornou-se vítima, vingador, monstro e símbolo. Cada transformação diz alguma coisa sobre as pessoas que contaram aquela história. E talvez também diga alguma coisa sobre nós. Quando olhamos para um rio apenas como recurso, estrada ou cenário, esquecemos de uma coisa. A água muda sem pedir licença. E talvez seja por isso que, quando 3 batidas surgem debaixo de uma canoa no meio da noite, o medo não pergunta qual versão da lenda está correta. Ele apenas escuta e espera. Se essa criatura possui outro nome ou outra aparência na sua região, conte nos comentários e diga de qual margem vem essa história, porque o próximo arquivo pode começar exatamente onde este rio termina. Projeto Mata Negra. Aqui toda lenda deixa rastro.